Olá a todos, muito boa tarde para quem já almoçou. Estamos aqui em mais um dia da nossa campanha de 21 dias do Evangelho de João. Então você que nos assiste todos os dias, seja bem-vindo. Talvez você não assiste nesse momento do 12:30, mas você assiste durante o dia. Então que Deus te abençoe, que Deus possa estar edificando a tua vida também. E hoje nós vamos ler um capítulo muito interessante, que é o capítulo 11, onde vai falar sobre a morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro e nós vamos ver essa passagem tão interessante. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo. Já temos algumas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Que Deus possa estar abençoando você em nome de Jesus. Então nós vamos lá para a leitura do capítulo 11 do dia de hoje. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentam te apedrejar, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Jesus, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Então, o que o texto está dizendo aqui? Está dizendo que Lázaro, Marta e Maria de Betânia, elas eram amigas do Senhor. E o Senhor Jesus, ele amava Lázaro. Então, assim que Lázaro ficou doente, elas mandaram chamar a Jesus, porque elas sabiam que se Jesus estivesse lá, Lázaro iria melhorar, Lázaro iria ser curado. Mas, no entanto, Jesus ele não foi naquele momento. Ele continuou ainda 2 dias onde ele estava antes dele se dirigir para a casa de Lázaro. E então, passaram-se 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vou lá para a casa de Lázaro, vamos para lá porque o meu amigo dorme. E os seus discípulos não entenderam, pensaram: mas se ele dorme, o Senhor não precisa ir lá, porque ele certamente está bem. Mas Jesus estava se referindo à morte, porque nós sabemos que nós não podemos ser ignorantes acerca daqueles que dormem no Senhor. Então é um estado em que eles aguardam o julgamento. Então Jesus estava falando sobre essa morte no sentido de dormir. E então o Senhor Jesus foi para lá e ele disse: isso que aconteceu, essa morte, não é para o mal, mas é para a glória de Deus. Então nós vamos ver o que o Senhor Jesus vai fazer quando ele chega lá. E ao chegar, versículo 17, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Provavelmente Maria estava muito entristecida, provavelmente
ela não quis nem ir ao encontro do mestre. Disse Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela falava sobre a ressurreição dos mortos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois disso, de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara quando notaram que ela se levantou depressa e saiu. Os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam-lhes. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Então aqui nós vemos que Maria e Marta provavelmente em casa, quando seu irmão faleceu, por serem amigos de Jesus, elas podiam ter pensado duas coisas, que Jesus cometeu dois erros graves. Primeiro, eles tinham pedido para que Jesus viesse porque o amigo estava doente, Jesus não veio. Em seguida, o amigo morre, Jesus também não estava no funeral. Então, o amigo que é amigo está presente nessas horas. E muitas vezes nós fazemos esse julgamento, puxa, se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Então nós sempre temos uma ideia de que Deus poderia agir daquela maneira na nossa vida. Mas na verdade, Deus, como eu venho falado, Ele quer nos surpreender, Ele quer ir além daquilo que nós temos tido expectativas, mas Ele pode fazer muito mais daquilo que imaginamos, pensamos, porque Ele tem todo o poder. E aqui Jesus estava provando a fé daquelas mulheres com toda certeza. Mas Jesus amava Lázaro, diz o texto aqui que Jesus o amava. E que Jesus ele se perturbou ali com a morte, ele ficou profundamente perturbado, não com os fariseus que o criticavam, mas ele ficou perturbado porque não era para o ser humano não foi criado para morrer. O ser humano morreu depois que pecou. Então Jesus estava extremamente triste ali, perturbado, porque o amigo não precisava ter passado pela morte. Nenhum de nós precisávamos ter passado pela morte se não fosse o pecado. Deus não nos criou para a morte, mas Deus nos criou para a vida. E Jesus estava ali naquele momento. Marta e Maria tiveram muitos questionamentos, porque elas testificavam de Jesus. E é bem assim que acontece conosco. Muitas vezes nós pregamos a Jesus e passamos por dificuldades. E aquelas pessoas chegam para nós e dizem assim, mas não é? Você não servia a Deus? Jesus não está contigo? O que acontece que você está passando por essa dificuldade? Mas mesmo em meio à dificuldade, Jesus nos ama. E Jesus, na hora certa, Ele entra com a providência nas nossas vidas. Será que a hora certa era não ter permitido que Lázaro morresse? Deus sabia e tinha um plano para aquelas vidas. Aquela morte de Lázaro não era para o mal, mas era para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Quantas vezes nós passamos por lutas, mas aquilo não é para o nosso mal, é para que a nossa fé ainda venha a crescer e para que ainda nós venhamos obter uma bênção maior do que aquela que nós esperávamos alcançar.
E a continuação do texto diz assim, lá no versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque tu me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu o enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e o deixem ir. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que tremendo, eu acredito que Deus chamou ele pelo nome, porque se ele tivesse dito, aberto aquele sepulcro, talvez muitas pessoas haviam sido sepultadas ali, e ele dissesse, vem para fora, talvez naquele momento levantariam muitos mortos, mas o Senhor Jesus chamou Lázaro, vem para fora. Então Deus nos conhece na nossa individualidade, ele vai trabalhar naquela área específica que nós precisamos, e Lázaro veio para fora. Lázaro ressuscitou. Talvez você precise ressuscitar, tua vida espiritual está morta, né? Aqui podemos dizer que também é um símbolo da nossa vida espiritual. Quantos andam somente por vista e não têm vida espiritual? E aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E ele vem cheio de ataduras. E aí vamos ver o que o Senhor Jesus diz lá no versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebei que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima ao deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao aproximar-se da Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Então nós vemos em todos esses capítulos que nós já lemos de João, que uns falavam como diz aqui o texto, né? Muito interessante. Puxa, mas alguns diziam, mas se ele o amava, por que ele não curou? Mas se ele abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido a morte desse homem? Então haviam muitos questionamentos acerca do Senhor Jesus, principalmente da parte dos fariseus, principalmente da parte dos religiosos, que não podiam admitir que um homem normal, natural, que não seguisse como eles seguiam, daquela forma a lei de Moisés, pudesse operar os milagres que Jesus operava. Então, aqui havia já rumores para prenderem ao Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui nesse texto maravilhoso
em que nós vimos hoje a ressurreição de um amigo de Jesus, de Lázaro. Então, que nós possamos ser amigos de Jesus, que nós possamos buscar a Ele como amigo, que nós possamos nos relacionar com Ele, deixar que o Senhor tire de nós as ataduras, porque quando nós começamos a ver espiritualmente, ainda assim há muitas ataduras na nossa vida que precisam ser tiradas para que nós venhamos ser libertos, precisa que emoções venham ser curadas, muitas coisas da nossa vida, no nosso caráter, precisam ser transformadas. Então, que você possa começar a vir para fora. Eu não sei aonde você está, talvez aquela parte da tua vida que está enterrada, mas que ela possa vir para fora, que ela possa receber a luz de Jesus, para que você venha, então, ser desatada em todas as áreas da tua vida. E nesse momento eu também vou orar por você. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas a humanidade sempre passou por dias difíceis e nós vamos passar por mais este dia, porque o Senhor Jesus nos ama e Ele vai nos abençoar. Você pode ter certeza disso. Então curve a tua fronte comigo e vamos orar ao Senhor. Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador sobre as nossas vidas. Derrama, Pai, a Tua graça do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, aí onde nós estamos, aí onde que cada um está, Senhor, na sua casa, que o Espírito Santo venha derramar, Senhor, mais da graça, do poder, da unção, do perdão. É o que nós te pedimos, Pai. E também o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, venha tirar de nós todas as ataduras que nos prendem, Pai, todo sofisma, Pai, toda religiosidade, Pai, e que o Senhor venha estabelecer um relacionamento entre nós e o Senhor, um relacionamento sadio, não um relacionamento da religiosidade, mas um relacionamento, Pai, de amor. Oh, Senhor, que nós possamos orar, falar com o Senhor, contar os nossos problemas, que o Senhor também venha se revelar a nós através de circunstâncias, que nós venhamos ouvir a Tua voz, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, nesta manhã, nesta tarde para alguns, nós pedimos a Tua graça e a manifestação do Teu poder. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que você tenha um ótimo dia para a glória do Senhor. Amém.